Olá, macaques, bem-vindo a mais um episódio de MacaqueCast, episódio número 34. Hoje trazemos um empreendedor que pode se confundir com o DNA da vida e o DNA do empreendedorismo. Por quê? Nasceu num sítio improvável. Foi à construção civil, trabalhou na banca e agora criou uma das maiores empresas de higiene e limpeza. Uma empresa que impactou pela sua inovação, transformação e conseguiu conquistar o mercado. Não vou dar muito spoiler sobre ele porque vão ter aqui a oportunidade de o conhecer. É um amigo, companheiro de muita idade. Não gosto muito porque o irmão dele gosta de Futebol Clube de Porto. Por isso, vou tentar suportar um pouco esta entrevista e esta conversa com ele. Porque Futebol Clube de Porto não é para aqui, nós somos benfiquistas aqui. Macaques, está aqui o nosso amigo e irmão César Muyanga. Muito obrigado, César. Então, César, tudo bem? Está tudo bem, muito obrigado. O César, eu falei de Manjacasa. Às vezes havia pessoas que vivem naqueles arredores, Manjacasa, Chibuto. Quando eu fui trabalhar na África do Sul, dizia Chimbutsumzai, já ouviu falar disso? Já ouvi, sim. Eu não sei o que é que significa. O César sabe o que é que significa? Também não sei, embora acho o que é que no fundo pretendem dizer quando pronunciam esse texto. Acredito que é uma forma de caracterizar a origem, até porque na altura, acredito eu, a maior parte das pessoas que deslocavam-se de Moçambique para a África do Sul para trabalhar eram originários da província de Gaza. Mais precisamente nestes dois distritos, Chibuto e Manjacasa. Mas quando a pessoa diz Chimbutsu Musaia quer dizer amigo, né? Ou irmão. O que quer dizer Musaia? Seria muito difícil decifrar o significado disso. Não é amigo, não? Ou familiar, ou companheiro? Musaia, eu acho que pode ter-se, digamos, adaptado para essa designação em concreto. Porque o significado real de Musaia é de neto. Tá. Quando a pessoa diz Chimbutsu Musaia, está a conversar com alguém, está a dizer... Em Chibuto, meu neto, é o sítio onde tem árvores iguais. Pois. E que dão machiquiru, que são chávenas. Chávenas. Sim. Bom, como dizia, eu teria dificuldade em explicar, até porque o termo Musaia não é exatamente conforme eu disse, de neto, mas não consigo encaixar muito bem. Temos que procurar. Alguém sabe o que é Musaia aqui? Porque neto é em Tuculo, não é? Em Xangana. Pois, mas Musaia já tem outro significado que eu não consigo agora buscar. Alguém fala Xangana aqui? Ninguém sabe. Oi Musaia, o que quer dizer Musaia? Temos que investigar. Quem sabe o que é Musaia, Macaque, escreve aqui nos comentários para nós sabermos o que é que significa Musaia. Então, César, vamos começar por Manjacasa. Fale-nos lá um pouco da tua infância. Quem é César? Onde é que nasceu? A família? Quantos irmãos tem? Pode-nos dar, pelo menos, uma resenha da tua infância? Muito bem. Desde já, obrigado pelo convite para esta conversa. Certamente que será enriquecedora. A minha história passará por aqui, por esta conversa. E começando pela origem, não é, da província, eu nasci de facto em Manjacasa, na província de Gaza, e de lá vivi. Fui dos filhos do meu pai e da minha mãe, fui escolhido para permanecer. Na altura havia este hábito, os avós escolhiam um neto com quem ficar. Então tive essa escolha, eu e a minha irmã que me segue, mas eu particularmente fiquei mais tempo. Explica-nos essa cultura, os avós, por acaso é a primeira, acho que é o segundo ou terceiro convidado que me fala disso. Eu tive aqui o Emílio Jorge, também falou da mesma coisa. Pois. Tive aqui o Belmiro Nhamitambo, também falou. O que é que havia dos avós escolherem o neto?
Porque como a flexibilidade com a idade vai reduzindo, o hábito realmente era esse, escolher o neto para lhes servir em pequenas coisas que eles não conseguissem realizar. Então, calhou em mim, de facto, para que ficasse com eles e ajudá-los nessas tarefas. Muitas das vezes, sim, que é a província de origem da família, na verdade. E propriamente no distrito de Manjacase. E estávamos numa aldeia que estava a cerca de 7 quilómetros da cidade, da vila de Manjacase até a aldeia de origem. Pois, então, eu tive posso considerar mérito de ter sido escolhido pelos meus avós, em tenra idade. A minha escola primária, as primeiras classes, primeira, segunda e terceira, na altura não havia, acho que havia pré, sim, vivi com eles. E sucede que em 1983 foi um ano de guerra, não é? Civil do país. Estava na zona ou na aldeia de onde eu nasci a ser intensa a ação, diria na altura, da Renamo, não é? Que atacava com frequência. 1983. Em 1983, a única coisa que sei é que já havia o país a viver a instabilidade. Sim, sim. Então, eu vivia com os meus avós. Quantos anos tinha nessa? Na altura tinha 10 anos. Exatamente 10 anos. Então, os meus pais, particularmente, já estavam cá. E a minha mãe, que de tempos em tempos fazia viagem, visitar, obviamente os outros irmãos também faziam. Quantos irmãos tens? Eu tenho neste momento, diretos de pai e mãe, somos 6. Teríamos 7, mas o quarto, ainda recém-nascido, acabou falecendo. Então estamos vivos 6. 4 rapazes e 2 raparigas. Mas o meu pai tem outros filhos ao longo do tempo, que talvez aqui não ia quantificar, mas somos mais do que os 6. Temos outros irmãos que sejam de outras mães. Qual é a grande recordação, ou a recordação que mais o impactou, que tem da sua infância? Bom, penso que o que mais na altura ficou registrado em mim foi ter havido um ataque na altura, numa aldeia vizinha, e criou um pânico muito grande. E em conversa com o meu avô, ele dizia: nós não temos capacidade de nos mover, vamos simplesmente ficar tranquilos. Quando eles chegarem, vamos recebê-los em nossa casa e vão fazer aquilo que eles quiserem. Foi tão marcante, porque transmitiu coragem do meu avô na altura. Eu tinha dificuldades de articular as palavras do meu avô, mas foi possível, porque já convivia com eles, a perceber o que ele queria. Na verdade, era ganhar a coragem de não temer, porque não tinha muita outra solução, senão mesmo ficar. Já tinha dificuldades de locomoção, a minha avó já tinha morrido, e era muito mais complicado buscar soluções para ela, no caso. Para ele, aliás, naquele momento. Então, de facto, ficámos. Curiosamente, naquele dia em concreto, não chegaram à nossa aldeia. Terminaram por onde, efetivamente, estiveram a perturbar, e depois apareceu uma força militar, repelou-os e não chegaram à nossa aldeia. Mas teve uma situação em que tiveram mesmo que, ou que entraram na vossa aldeia, ou nunca entraram na vossa aldeia? Quando isso aconteceu, já não estava em Manjacase, porque por conta destas sequências e do risco que ocorria, os nossos pais decidiram levá-lo para a cidade de Maputo. Na verdade, já vivíamos em Maputo, parcialmente, como digo. Às vezes a minha mãe estava cá, as outras estavam em Manjacase. Então, por conta da casa que o meu pai já cá tinha cá. E alguns irmãos meus já estavam cá a viver com eles. Então, nessa altura, decidi juntar-me e afastar-me do risco em que se tinha transformado a província de Gaza,
o distrito de Manjacase, mais concretamente as aldeias circunvizinhas. Chegou de ir à escola em Manjacase? Sim, de primeira a terceira fiz efetivamente na aldeia. Na aldeia. Ah, uau! E é verdade. Vem para Maputo e continua a estudar ou parou de estudar? Continuei a estudar. Um acontecimento particularmente curioso foi que quando eu chego cá, fui cair numa escola em que deixaram-me frequentar ao longo do ano, mas quando já estávamos na realização de exames, foi já no final do ano, me tiraram da sala. Por quê? Porque, segundo a explicação que me foi dada, foi que não tinha habilidades para fazer o exame. Não entendi muito bem, foi uma dor muito grande, eu era mais novinho, chorei bastante por não me terem deixado fazer os exames, e o que quer significar, fiquei um ano perdido, literalmente, frequentei as aulas, e neste momento, qual foi a mais escola, importante, Unidade 25, que situa-se, até existe, até hoje, no bairro Machaquene, que é onde era a nossa casa cá em Maputo, a casa do meu pai, no concreto. Então, a escola, por acaso, situa-se perto de casa, e foi onde entendeu-se, na altura minha mãe entendeu me inscrever, e fui estudar. Quando me afastam, na verdade, momentos antes, quando eu cheguei, na verdade, não comecei a frequentar aulas nesta escola. A minha mãe tinha um irmão que era diretor de uma escola primária em um bairro que acho que é Chibuíne, neste momento. Mas na altura, para se chegar, era uma viagem. Não havia casas, não havia infraestrutura nenhuma para nos levar até lá. Então fui lá viver com ele, a estudar nessa escola. Sucede que acontece idêntica situação que tinha acontecido em Manjacase. A região começa a ser fértil a ataques na altura. Então deslocámos-nos dessa escola para regressarmos à cidade de Maputo. Esta terá sido a razão que fez com que a escola não permitisse que eu fizesse exames. Por quê? Porque eu não entrei exatamente no primeiro dia de aulas. Então chego ligeiramente atrasado, quase mais ou menos. Mas acho que corriam 25% do período do ano letivo. Então, mas como eu já vinha com capacidade, naquelas condições podia muito bem ter conseguido frequentar o exame e certamente passar. Mas ao me terem tirado, de facto, marcou-te essa decisão bastante, foi marcante, porque eu chorei bastante na própria escola, pedi ao diretor, ao professor, não permitiu, pedi falar com o diretor, também expliquei o quão queria fazer aquele ato do exame, não permitiu também, explicando as razões porque é que não deveria fazer os exames, e acabei cedendo com muita dor. E decidi a partir daquele dia, Daniel, que não iria permitir reprovar em nenhuma outra classe na altura, porque eram avaliações por classe. Por cadeiras foi muito mais a posterior. Uau! E talvez, antes de passar para outro tema, só queria saber que valores ou princípios que te marcam, que aprendeu da sua avó, do seu avô? Do meu avô foi coragem, principalmente coragem, porque dentre várias outras situações ou atos que ele foi mostrando ao longo da vida, aquele discurso que ele tem naquele dia em particular mostrou-me que sim senhora, o meu avô demonstrou coragem. Acontecesse o que acontecesse naquele dia, não estaríamos ali. Então, e esta questão da coragem ainda o guia hoje? Sem dúvidas, sem dúvidas. Imagino quem possa viver e enfrentar a vida que temos hoje sem coragem. É quase impossível. Costuma-se dizer que a coragem está do outro lado do medo. O medo todos nós temos. Todos temos. Todos temos, mas a decisão de ir para frente mesmo com medo, essa é a coragem. Sem dúvida. Qualquer empreendedor precisa. Hoje é a decisão que tem que tomar. Tem que tomar. Vamos lá. Quando é que nasce? Já fez a educação, formou-se. Quando é que nasce o seu primeiro emprego? Passou pela banca? Ou primeiro pela construção civil? Muito curioso. A minha trajetória académica
foi um pouco isto, porque depois quando terminei a escola primária, na altura tínhamos escola secundária e depois havia ou universidade, ou escolas de ensino técnico ou ensino geral, para depois a universidade. Eu fui transferido na altura, praticamente as escolas secundárias afetavam os alunos das escolas, ou, digamos, geral, estudo de ensino geral ou técnico. A mim, particularmente, coube escola técnica, na altura, escola industrial, 1º de maio. Foi muito desafiante, porque eu até tinha receio e medo de enfrentar aquela escola, pelo regime que tinha. Era um regime bidiário e só tinha um único dia, que era quarta-feira, que não se tinha aulas à tarde. Eu estava a viver em Machaquene, Escola Industrial 1º de Maio, estava na cidade, na 24 de julho. Por conta das dificuldades de mobilização ou mobilidade, no caso concreto, o transporte tinha que ser público. Na altura eram machibombos do TPU, na altura. E ter dinheiro para apanhar este transporte público. Mas era difícil. O bairro do Machaquene, pronto, ajuda-me a situar, não é a caminho do aeroporto? É. Sim, do Machaquene para ali, os nossos pais, quando estudavam, caminhavam horas e horas. Como é que eu... Mas é aí onde eu quero ir. É que a dependência, e o problema não era a questão do transporte ou da distância, tanto que tal, porque nós estávamos habituados, não tínhamos o hábito, nem o luxo de ter transporte, seja ele público ou particular. O problema é que tínhamos um horário bidiário, ou seja, eram dois tinha que ficar períodos. Desde manhã até ao final do dia. E esse é que é o problema. Não tinham tempo de ir almoçar nem nada. Tinha 1h30 de intervalo entre o período matinal e o período vespertino. Entretanto, sucede que ou tu levas algo, um farnel para poder naquele intervalo se alimentar. Não existia, literalmente não existia. Naquela época tínhamos uma única refeição dia. E a minha mãe trabalhou muito para manter este, no mínimo, rigor. E era difícil. Nota só que alguns dias, para não ficar 1h30 na escola, voltava a casa, mesmo convencido que não ia encontrar rigorosamente nada para comer. Era só ir para gastar tempo de 1h30. Então, a maior dificuldade que eu, de facto, refiro-me aqui, tinha a ver com este regime bidiário. Qual foi o primeiro emprego que teve depois? Como é que entrou na banca? Primeiro, o meu emprego foi no imediato, assim que eu terminei o ensino médio, que foi já no Instituto Industrial, em sequência do curso que eu tinha feito na Escola Industrial. Na Escola Industrial, o curso era mestres de obra, é assim que eles designavam. Então primeiro foi as obras, depois é que foi a banca? Depois, sim. Então foi fazer obras aonde? Na construtora Xamana, era uma empresa que se situava em frente isto na 25 de setembro, em frente ao Banco Central. Construtora Xamano, o Xamano empresário. Xamano, exatamente. Trabalhei muito com ele, conheci-o no tempo quando eu estava na televisão de Moçambique. Exato. Quando ele acabava de começar e acho que... Veja que a empresa dele era de referência. Era de referência. Quando se começa a construir o NetBank, o Enfo, hoje chama-se Enfo, mas o nome no início era Maputo NetBank. A empresa dele não era tão grande, mas estava estruturada para este tipo de obras. E fazia parte das empresas que trabalhavam na construção desta estrada. Então, dentre isso, outras obras de reabilitações de edifícios, construção de edifícios novos. Então foi aonde eu iniciei a minha caminhada profissional em 90, acho que foi em 97. E quantos anos ficou? Fiquei muito pouco tempo, porque pouco depois fui contratado pela Imovisa
Na altura lembro-me que o diretor-geral era o Dr. Paulo Varela. Então ele queria constituir uma equipa dele, de jovens capacitados e que pudessem efetivamente, pouco depois de ter havido instituição da entidade cá em Moçambique, então escolheu-me na altura, contratou-me para trabalhar com ele. Então fiquei na construtora menos de um ano e depois passei para a Imovisa. E quantos anos ficou na Imovisa? Tive 2 épocas na Imovisa. A primeira vez foi de 97 a 98 e foi tão curto porque era, primeiro, muito novo e haviam coisas que eu não estava preparado para ouvir e sempre encarava como insulto. O tratamento que o nosso encarregado, na altura, na Imovisa, tinha para conosco, a linguagem que ele usava, eu interpretava como ofensiva e não como uma linguagem de motivacional, não é? E de exigência, acima de tudo, para o trabalho que nós tínhamos em mão. Então, pela forma como ele se dirigia a nós, posso dizer em termos bastante simples que era insustentável para mim. Fiquei tão curto tempo, por conta daquele tratamento acabei saindo. E coincidentemente tive um convite no imediato pela TDM, que também estava a abrir uma direção nova, que chamava-se na altura Direção de Obras, que o objetivo era efetivamente assegurar a construção e extensão da rede de telefonia pelo país, com enfoque para os distritos. Então, enquanto se constituía aquela direção, eu tinha lá colocado o meu CV, sim. Preferi sair para a TDM, entendi que o desafio era muito mais melhor que o que tinha na Imovisa, adicionando as questões que me incomodavam, olha, já agora... O ambiente de trabalho, não é? Exatamente. Mas atenção, que o ambiente de trabalho de tudo era ótimo. Eu acho que a decisão que eu tomei naquele momento até foi boa no sentido de crescimento, mas foi menos positiva para a própria empresa, porque a minha saída deixou danos muito grandes durante o período que eu estive ausente. Trabalhei durante 4 anos na altura na TDM, mas com o crescimento que o Dr. Paulo foi sofrendo ou foi tendo já agora no grupo Visabeira, em 2022, 2002, exatamente, em 2002, ele já era administrador do grupo. Mas como tinha vivido as dificuldades em algum momento pela minha ausência na empresa, deu ordens ao diretor na altura, ou à equipa de recursos humanos do grupo. Na altura a Visabeira usava uma espécie de centralizada de direção de recursos humanos, eles já contratavam para qualquer uma das empresas do grupo. Então, deu ordens para mim contactarem e fazerem conversa comigo. E quem faz a conversa comigo é efetivamente o encarregado geral, que fez com que eu mudasse, eu saísse da empresa naquele momento. Como é que foi essa conversa? Mas foi bastante interessante, porque a suavidade com que ele falou, neste convite em particular, para uma conversa num restaurante, né, foi o que fez, mandou ligar para mim, convidou-me ao almoço, e fomos efetivamente almoçar. A conversa que tive comigo não foi no contexto do que na altura, a primeira vez eu tinha visto. Também tinha crescido, percebeu que havia modos com que tinha que se usar a gente deste país, que é uma linguagem que nós não entendíamos na altura. Fomos crescendo e fomos entendendo o que é que no fim do dia que queriam efetivamente transmitir. Então, esta conversa foi viragem. Humilhou-se perante o César, explicou-se porque é que naquele momento comportou-se daquela forma, qual era o objetivo que ele pretendia alcançar, e entendi. Afinal, não era nenhum insulto, era uma forma... Era um problema de entendimento das culturas. Exatamente. Porque este é que é o termo correto. Eu tive aqui, em vários momentos, pessoas que vêm do Porto e de Lisboa,
tem uma forma de falar diferente. Diferente. E que às vezes quem não consegue decifrar ou entender a cultura pode interpretar como o César interpretou. É verdade. Interpretou. É verdade. Então, fez construção e como é que foi cair na banca? É que quando eu cresci na Imovisa, na verdade, eu regresso em 2002 para uma função igual àquela que eu ocupava antes de ter saído. Fiquei, acho que foram para aí 2 anos como responsável de manutenção, mas porque quando o convite é me feito na TDM, eu estava a frequentar a universidade, o SCTEM, e estava a fazer o curso de gestão de empresas. Uma das condições que eu impus para voltar foi que eles sustentassem a minha formação, pagassem a minha formação e melhorassem as condições. Eu não determinei que condições é que eu queria ver melhoradas. Deixei praticamente ao critério da empresa, mas a condição sine qua non era, efetivamente, sustentarem a minha educação, porque quem, na verdade, pagava as propinas era eu e com o apoio do meu irmão. Então, queria libertar-nos dessa responsabilidade para eles. Eles concordaram. Na altura, me colocaram um meio de transporte que não tinha e ajudava imenso, e foram as condições com as quais eu regresso para a função idêntica que tinha antes. Mas 2 anos a posterior, nomeiam ou promovem para a direção de operações, que era a responsabilidade maior, mas com a experiência que eu trazia já, com alguma solidez, fiquei 2 anos e pouco depois também me nomeiam para uma outra função de diretor, mas na altura nomearam-me como diretor adjunto. Mas este adjunto não tinha um diretor por cima para poder monitorar. Acima de mim só tinha um administrador. E na altura então, por que diretor adjunto? Bom, são outros entendimentos que eu acho que, na verdade, foi resistência. Eu recordo-me, na altura, o falecido Pinto de Abreu era vice-governador do Banco de Moçambique, e a Imovisa, para quem não sabe, é participada pelo Banco. Exatamente. Então, havia muita influência da estrutura do banco no funcionamento da empresa. E ele questionou, na altura, o Afonso Loureiro, que era o administrador, em substituição do Paulo Varela, que depois tinha subido para a vice-presidência do grupo e regressou para Viseu. Então, eu sei que houve muita discussão neste aspecto, e na altura tínhamos como representantes do Banco de Moçambique o Dr. Psico, Tomo Psico e Rosário Cumbi. O Dr. Psico foi o meu professor. Foi o meu professor na faculdade. Exato. Então, o Dr. Psico, o Pinto de Abreu e o Rosário Cumbi, que era na altura administrador da açucareira de Chinavane, fizeram esta pressão para que efetivamente me colocasse. E numa reunião decidiram que o César vai assumir a empresa porque tem capacidade bem melhor que muitos que têm vindo para cargos de direção. Então, vamos nos desafiar a ele. Nós estamos satisfeitos, então vamos dar a oportunidade para ele demonstrar o que é que pode fazer. Então, nomeiam-me como diretor-geral. Só que, talvez para não estar ao nível dos demais diretores-gerais que estavam noutras empresas do grupo, colocaram a palavra adjunto. Como vê? Até que ponto a palavra altera o sentido, delas próprias. Então, só isso fez com que eu não estivesse ao nível dos demais. Então, eu sinto que só se colocou o adjunto para efetivamente não se equiparar com os demais diretores gerais. Alguma razão específica para isso? Bom, era perceptível. Veja só, na altura o grupo acho que tinha 12 empresas a operar, e nenhuma delas tinha um diretor-geral moçambicano. A Imovisa é a única que tinha, na altura, o diretor nacional. Então, acho que isso, de alguma forma, incomodava a alguns, porque muitos dos meus colegas eram maravilhosos, brilhantes,
e trabalhava muito bem comigo na altura, inclusive o próprio o administrador delegado na altura, o Afonso Loureiro. O que quer dizer que o César, o que está a dizer é que por não ser estrangeiro não podia ser posto como diretor-geral. Honestamente falando, eu acho que isso influenciou muito, porque a capacidade mede-se pelo desempenho das unidades ou das empresas que a gente lidera. A Imovisa era uma das melhores empresas do grupo, das mais rentáveis, inclusive. Então, tinha que ser a única razão que, de facto, impactou a indicação do diretor-geral. E que lição tirou desse processo? Bom, deixou-me algo triste, porque alguns desafios que na altura a empresa tinha pela frente, o grupo não acreditava que podíamos ser capazes de obter sucesso. Então, quando eu falava, e como era óbvio, tinha que falar com a administração e disse, olha, aí tenho esta ideia, quero implementar esta ideia, quero aplicar aquela solução para este problema que a gente tem, para resolver de uma outra vez por todas. Eles não, na altura o Dr. Afonso não ajudava muito nesse aspecto. Não sei se por influência, porque pessoalmente ele tinha muita empatia para comigo, mas não entendia porque que algumas coisas não desbloqueavam, não fluíam. Então, quando em 2008 coloco a empresa a ganhar o maior contrato que se calhar fora Banco de Moçambique, que ali é uma relação de pai e filho, mas fora do Banco de Moçambique, o maior contrato que alguma vez a empresa ganhou e teve, eu é que tinha ganho em finais de 2007, novembro de 2007. Então, em 2008, arranca o projeto. Quando foi anunciar ao administrador Afonso que, olha, ganhamos este concurso, que não querias que nós participássemos, porque a linguagem ou a língua que se usava para a apresentação de propostas era inglês. E o inglês, na altura minha, era péssimo. E quase que não existia. Mas uma coisa curiosa, já tinha um rapaz que comigo trabalhava, que se chama Arsénio Tivan. O jovem? O jovem. O Arsénio Tivan, eu tinha-o contratado para a área comercial. Quando digo jovem, pronto, chamamos de jovem, mas é o Arsénio que está agora a empreender. Sim, também está a empreender, é verdade. Então, sentámos num belo dia e dissemos o seguinte, olha, há uma oportunidade muito grande, mas o administrador não acha que a gente tenha capacidade para ir avante, mas vamos lá, nos desafiarmos. O meu inglês é fraco, o teu é fraco, então vamos a isso. Fizemos a proposta. Quando o administrador não sabia que estávamos a fazer a proposta, mandámos a posterior. Olha, queremos só que faça uma correção para mandarmos. Surpreendeu-se primeiro com isso, mas também não fez a correção por conta da agenda. Fizemos os nossos arranjos e enviamos, ganhamos o contrato. Então, quando anunciei que, olha, nós somos vencedores deste concurso, ele ficou encantado, muito encantado. Prometeu algo que depois não cumpriu, mas isso também foi marcante para mim. Não se pode prometer algo que depois não se cumpre, porque, sobretudo quando está em determinadas posições, é muito complicado não cumprir. Então, ele não cumpriu e isso me incomodou bastante. Eu disse, não, eu não posso trabalhar nessas condições. Eu, nesse dia, decido desligar-me. Ele, na verdade, não acreditou que eu estava a transmitir uma mensagem que eu vou sair da empresa. E era uma empresa muito sensível pelo impacto que tinha no grupo. Sim. E os fluxos financeiros do grupo tinha muito, girava muitas vezes à volta da Imovisa. Então, mas eu decidi abrir as mãos, não tinha nenhum sítio para ir depois disso. Não havia nenhum convite de emprego que eu tinha, mas tive coragem, mais uma vez, a decidir, a tomar esta decisão difícil, de facto, que poderia comprometer os projetos meus futuros. Eu já estava, acho que estava a terminar de estudar, mas não tinha casa própria, já vivia na casa da empresa, tinha o carro da empresa. Então havia muitas questões. E deixou tudo isso por uma questão de princípio, uma questão de identidade,
de valores, e tudo isso jogava contra. Então, eu abri mão de tudo isso e saí. Quando eu me despeço de clientes, na altura, aquela empresa é que atendia, diria eu, à nata do mercado. Então, administradores, governantes influentes, PCAs de empresas grandes, administradores de diversas entidades conheciam-me. Eu decido, sento e mando um e-mail aos que tinham contactos a despedir. No mesmo momento eu recebi cinco convites. Lamentar, mas ao mesmo tempo, olha, nós temos espaço para si. Das 5 empresas, não vou aqui mencionar, o Socremo, que é a entidade bancária na qual trabalhei, única que trabalhei, pareceu-me interessante pelo desafio que colocou. Sob o ponto de vista de condições, se calhar não eram as melhores, mas era a instituição que me dava uma oportunidade de, por um lado, descansar, porque tinha sofrido uma pressão tremenda durante uns 3 anos como diretor. Então, fui trabalhar para o Banco Socremo, assumir uma responsabilidade com uma direção extremamente exigente, e a equipa de direção do banco, que acho que até hoje mantém-se, eu acho que é do banco mais conservador que eu conheço, mas por competência dos quadros que lá estão. Então fui lá trabalhar, mas no momento que eu desloco, começam a surgir pressões destes gestores séniores que eu os conheci. César, tu trabalhaste durante tanto tempo para o teu patrão a fazer muito bem o seu trabalho. Por que é que não te desafias em algo que seja seu e nós vamos te dar o suporte que precisas? Eu assustei-me com este desafio. Nunca me imaginei. No banco ficou quanto tempo? 1 ano e 4 meses, apenas. Então, quer dizer que esta primeira fase da tua jornada empreendedora dentro das empresas ou chega ao fim quando valores e princípios não se conjugam com a tua essência, com a tua forma de ser e de estar. Exato. E pôs em causa tudo. Sem dúvidas. Sem dúvidas. No momento que eu me movimento para o Socremo, já começo a pensar no futuro. A empreender a solo. Exatamente. Mas isso é um desafio. Talvez dizer aqui e na aos altura macacos... não havia muito, desculpe, Daniel, não havia ainda muitos empreendedores, os ditos empreendedores. Sim. Acho que esta palavra quase que era desconhecida naquele momento. Foi em 2008 que isso aconteceu. Então, talvez dizer aos macacos, aqui uma lição que fica do César. Quando nós estamos nas organizações, temos que primeiro ocupar espaços vazios. 2, entregar para além daquilo que nos pedem. E assim agregamos valores e ao agregar valor somos reconhecidos e jogamos o jogo dos campeões. Foi o que o César fez. Ninguém acreditava que ia ganhar num concurso porque não falava inglês, não dominava a língua e também não havia um reconhecimento dele ser capaz. E mesmo assim desafiou e foi à luta e conseguiu um dos grandes concursos que demonstrou dentro da sua organização que ele era capaz. E não trabalhou sozinho. Trabalhou com Arcélio Tivani, que era o colega dele, e mesmo os dois, sem ter o domínio de inglês, conseguiram ganhar um concurso que foi o ponto de inflexão. O ponto em que a empresa foi capaz de reconhecer que temos valores dentro da organização. E aí teve aquilo que eu chamo abertura da mente, para dizer, afinal, somos capazes. É nesse sentido que a palavra sou capaz tem valor, quando demonstramos na prática, não só verbalizamos. É isso, Macaco. E quando eu começo a empreender? A solo? Na verdade, começa na trajetória de 1 ano e 4 meses no Socremo. Eu registro a empresa em maio de 2009 e nesse ano já estava a trabalhar para o Socremo. Mas foi um registro mesmo por desafio, porque veja Qual só... foi a primeira empresa? A Help? Ou... A Help. Exatamente, a Help Multiservice. Multiservice. Quando eu pensei, pelos desafios que eu tinha recebido, eu conversei com o meu irmão, o Nelson, e expliquei-lhe, olha,
há esta oportunidade e pela pressão que estou a ter, acho que vai valer a pena. E o Nelson teve seus receios, como não deixaria de ser. Eu já tinha estabilizado, já era diretor num banco. O abrir mão a este emprego colocava riscos, porque de facto poderia não ter sucesso, como, dependendo da forma como foi gerido, ser um projeto sucedido. Entretanto, quando partilho com ele, ele teve receio. Então, eu arranco com o registro da empresa, mas com todo o descrédito que havia à volta. Porque ele dizia o seguinte, olha, tu neste momento tens dois, digamos assim, monstros no setor. Na altura eram duas empresas, já era a Imovis e era a Clean Africa. Sim. Já existia a Clean Africa. Então, essas empresas controlam o mercado, praticamente. Não consigo acreditar que tu vais te safar nesta savana de luta com estas entidades. Eu disse, olha, eu acho, primeiro, tenho idade, jovem para poder enfrentar desafios, tenho conhecimento e tenho capacidade e tenho a responsabilidade também de fazer bem aquilo que, na verdade, me colocam nas mãos. Eu acho que vamos a experimentar isso. Então, fomos tendo algumas reuniões, mas no fim registrei a empresa, e registramos a empresa em 2009, mas numa estrutura que não atual, porque naquela altura ele realmente não acreditava no projeto. Então colocou o filho dele como sócio, então registrei. Em 2009, em 2009, alguns meses depois de ter sido registrada a empresa, dia 1 de agosto, nós iniciamos o trabalho. No período do registro da empresa até agosto, que é o mês que nós iniciamos as operações, eu fui conversando. Eu, na verdade, falava com o mercado, comunicando existir uma empresa que, na verdade, fisicamente não existia. Eu comecei a preparar... Fui testando o mercado. Preparei panfletos. O Nelson tinha uma viatura estacionada, uma carrinha dupla cabine. Eu recordo isto com muitas saudades mesmo. Naquele momento mostrou que um irmão tem que se tratar daquela maneira. Esse era um carro que ele tinha, uma dupla cabine, Jesus. Mimava o carro. Só tirava aquele carro quando fosse para gingar. É verdade. Então sentei com ele e disse, olha, Nelson, eu peço aquele carro que estacionou na sua casa, que quase que não anda. Ele disse, não posso fazer uma coisa dessas. Aquele carro custou, não posso. Eu disse, não, me empresta o carro, em 1 ano você vai ter um carro ao mesmo nível, devolvo. Entretanto, ele, entre reticência e dúvida, acabou-se de acreditou que o meu irmão estava a fazer este desafio. Está preparado, efetivamente, para trabalhar. Então, tirou o carro e entregou. Era um carro branco. Fiz um branding no carro. Era a maior publicidade que a cidade começou a viver. Porque, na altura, não havia a cultura de fazer os branding nos carros, que comunicam, na verdade, o negócio que tu tens pelo carro. Foi o primeiro a fazer isso. Sempre que era visto a circular na cidade, todos paravam, olhavam, perguntavam, que empresa é esta? Primeiro, o nome não era comum, Help Multiservice, é um nome em inglês. Então, este carro é de uma empresa, de um estrangeiro que acaba de chegar. Mas também não entendiam o que é que fazia, porque Help Multiservice não comunica que faz limpezas. Então, a curiosidade de saber que empresa é esta foi a chave para nós fazermos take-off. E eu ia explicar. Ou seja, trabalhava no Socrem, mas arranjava um tempo para fazer os meus serviços comerciais e depois, no fim do dia, ia trabalhar preparando a informação escrita relativamente a esta empresa. E todos começaram a me conhecer. Foram-me dando oportunidades sem ter. E enquanto eu dizia,
Se tu me contratas hoje, amanhã eu estou aí. Qual era a capacidade que eu tinha? Era de rápida resposta comparativamente às outras empresas. E não é muito em burocracia para poder, de facto, iniciar uma atividade. Este foi um dos fatores que fez com que grande parte de clientes que eu fui conquistando desde agosto de 2009, na verdade, substanciou o segredo estratégico que eu no momento coloquei. A questão que se coloca é, talvez é o desafio que muitos empreendedores têm aqui no nosso país. Eles olham muito para o produto e não para a narrativa. E às vezes o produto, nos apaixonamos muito pelo produto e esquecemos da narrativa e da conexão com o cliente. E o César começou com aquilo que chamamos primeiro é conquistar o cliente ou o mercado endereçável através de saber quais são as suas necessidades e os seus desejos. Ao entender isso, foi buscar a solução. Muita gente abre escritório, constrói, sei lá, gabinetes glamourosos e sem primeiro perceber qual é o desejo, qual é a necessidade do cliente. E começou com uma estratégia ganhadora. Está de parabéns. É assim que eu tenho partilhado com muitos macacos aqui. Parem de quererem olhar muito para o produto. E o produto até é perecível. Construímos um produto, quando concluirmos já não está adequado ao mercado. Então temos que ir para o mercado primeiro. Conhecer o mercado endereçável, trabalhar com ele e depois procurar soluções que vamos adaptando com o crescimento. O produto também vai crescendo consoante as necessidades dos nossos clientes. Está aqui uma dica e um exemplo concreto. Trabalhando numa empresa, criou uma renda extra, sem pôr em causa os valores, os princípios da empresa onde trabalhava, sem entrar em conflitos de interesse, esteve maduro, teve experiência que já trazia de passado e lançou gradualmente aquilo que muita gente chama MVP, testar o mercado, testar o produto e crescer. Está de parabéns. E como é que consegue, como é que gera, posso chamar assim, o crescimento exponencial que a Help teve até hoje? Primeiro porque a experiência de gestão, de todas as minhas experiências profissionais ou das empresas pelas quais passei, tive incumbência de gestão de equipas. Ou seja, sempre tive, digamos, a sorte de ter que liderar grandes grupos de pessoas. Muitas vezes mais velhos que eu, mas encontrava a linguagem para lhes colocar no seu devido lugar. E olharem para mim como efetivamente um líder à altura de influenciar a forma de ser e estar deles. Era a comunicação, então? Sem dúvidas, com muito respeito. A forma como comunicava era determinante para ser diferenciador. Que até hoje continua. Todos quantos comigo trabalham, eu vi aqui numa pequena brincadeira do Daniel, no início deste programa, é maravilhoso. Cria-se um ambiente, uma harmonia, que as pessoas, quando saem das suas casas, não podem sentir que vão sofrer. Tem que ter saudade de estar a trabalhar. É isto que eu sempre procurei criar nas minhas equipas, independentemente das idades que fossem. Mas nem todos. Eu tenho aqui o meu colega Nélio, não está com saudade, Nélio só quer sair. Não é isso, Nélio? O Nélio quer sair daqui, os outros querem trabalhar. Então, de parabéns, batam palmas para o Nélio, que não quer trabalhar. O Nélio quer ir para casa. Acho que não está assim. Não é o que eu vi nele. Mas, entretanto, na verdade, o trabalhar com pessoas, penso que é a melhor ciência que se pode ter na vida. Porque a vida é feita por pessoas, com pessoas. Então temos que ter formas de lidar com este recurso vital para qualquer tipo de negócio que nós queiramos efetivamente ter. Então, eu fui usando a minha empatia para com estes grupos, para com as pessoas com quem eu trabalhava, para puxá-los para mim, para o meu lado. E transmitir a eles que este negócio em que estamos não é meu. Eu criei, pensei e criei. Contudo, não é meu, é nosso. Se calhar é mais vosso do que meu. Porque se eu for a olhar para aquilo que neste momento preciso para viver, se calhar tenho. Podia não estar aqui a sofrer tal qual como o faço, porque podia
ter o pouco para poder continuar a vida. Mas sei que muitos de vós não têm. Então tem que se entregar de forma de corpo e alma para vocês fazerem deste negócio um ganho para as vossas vidas. Que cresceu. Agora está com cerca quase de 1.700 pessoas. É verdade, é verdade. É gigante. Não tem como não ser gigante. Porquê? Porque está neste momento caracterizado ou colocado no grupo de grandes empresas, não é? Estou com outro tipo de desafios comparativamente ao que tinha no início. Então, há muito mais problemas que enfrentamos hoje, há muitos mais problemas que a gente tem que encontrar soluções, porque já temos muito mais gente a trabalhar conosco. Então, quando eu podia dizer que, se calhar, o crescimento da Help Multiservice durante estes quase 16 anos, que estamos no 16º ano, resultou, primeiro, pela coragem que tivemos, pela feliz escolha. Só para ter noção, Daniel, a empresa começou com 9 colaboradores. E durante o mês do início era só circular, e chamaria de forma vulgar, gingarem, para captar atenção no mercado. Depois, no ano seguinte, começamos a trabalhar. Era comunicação. Bastante comunicação. Comunicação com o seu mercado. Com o meu mercado. Sim. Yeah. E depois, também houve uma estratégia que na altura era possível, acho que agora já não é fácil. Eu tinha serviços promocionais. Eu fazia desafios aos meus clientes, aos meus potenciais clientes. Eu dizia o seguinte: olha, eu faço isto, eu fazia uma visita de cortesia, olha, minha empresa faz isto, mas aquilo. Gostaria de te oferecer estes serviços. Tá, não precisa, eu tenho aqui uma outra empresa. Não tem problema. Permita-me que eu experimente testar o produto durante 30 dias, coloco os meus recursos. Se não ficar satisfeito ao fim de 30 dias, cessamos o serviço e continuamos, vamos à nossa vida. Se gostar, você tem que me contratar. Acho que vou-te testar também. É verdade. Daniel, vou-te testar. Posso garantir que durante um ano, que foi 2010, foi o ano de experiência efetiva. Tive um crescimento em um ano de quase 450%. O maior crescimento que alguma vez pudesse ter tido foi esse. E aí, acho que validou a palavra servir. E veja... Quando nós servimos, temos sempre retorno. É verdade. Veja, Daniel, que quando isso acontece, é quando eu saio, exatamente no mês de fevereiro de 2010, sento com o diretor-geral, já tinha, na verdade, mudado o diretor-geral do Banco Socrem, e peço sair. Então, saio para ir ficar na minha empresa. Não tinha salário quando eu decidi sair, ou seja, abandonei o salário que tinha, era mais um ato de coragem que eu estava a tomar. Vamos ver o que é que vai acontecer. E, de facto, o movimento para o Socrem de forma definitiva, sem garantias de que eu teria condições para sustentar a minha família, mas filho. Mas criou bases. Já tinha bases, já o conheciam no mercado. Exato. E sabia que acreditava no conhecimento que tem. Exato. E interagia com as pessoas. É verdade. E há uma questão aqui que ressalta que os macacos devem registrar. O César falou de uma palavra lapidar: pessoas. Fornecedor é pessoa, cliente é pessoa, colaborador é pessoa. Tudo o que nós fazemos está relacionado às pessoas. Então, quem não conhece de pessoas não vai conseguir sobreviver e nem vai fazer negócio. Conheça pessoas, domine os desejos e as necessidades das pessoas e, através disso, muda o teu mercado, muda a tua forma de gerir e muda a tua estratégia para poder crescer, ganhar valor e impactar. E a palavra servir foi a palavra que ele usou aqui. O que é que distingue? Antes de passar para essa pergunta, gostava de entender. Eu sei que o teu grupo tem também lavandarias.
tem outras áreas de atuação. Eu não quero trazer spoiler aqui, mas quando eu me encontrar com o teu irmão, que fujo dele por ser portista, brincadeira à parte, porque fui ao aniversário em casa dele, nunca me esqueço, marcou-me. Fui tão feliz na Matola e fui ao aniversário, ele convidou-me para o aniversário, ainda estava em obra, acho eu, a casa, já não me recordo. E chego lá, o bolo do aniversário era um bolo do Porto. Eu disse, não é possível. Aquilo foi um choque, eu disse, como é possível, Nelson, isto? Diz que não, aqui só entram portistas. Pronto, brincadeiras à parte. Eu sei, eu acompanhei, porque uma das pessoas que o teu irmão falou, na altura, quando havia esse movimento, fui eu. E dei voltas com o carro com ele, falou-me de muitos projetos dele, da construção e tal, falou-me do irmão e tal. Mas pronto, não vou abrir isso, fica para um podcast daqui a 20 anos, quando eu fizer com ele. Os portistas ficam para muito, ficam para mais tarde. Daqui a 20, 30 anos faço com ele. Eu sei que vocês têm lavandaria. Sim. A lavandaria foi a segunda unidade empresarial que nós criamos logo de seguida. Se for a ver, o nome é Help Lavandarias. Na sequência da Help, a palavra Help para nós significa muito, porque quando nós pensamos em montar a nossa empresa, foi no sentido de apoiar pessoas. É preciso perceber isto. Nós olhamos para a nossa empresa como aquela que solucionou muitos problemas que a juventude sempre teve desde tempos de falta de emprego. E a forma de ajudar aquelas pessoas, de facto, era empregá-las. Empregá-las para poderem, de facto, aprenderem a ser utilidade, não é? E muitas pessoas que, de facto, passaram a trabalhar conosco se formaram, estudaram, e porque nós incentivamos isso, estudaram. Muitos trabalhadores nossos, na altura, porque nós temos uma forte presença na banca, são contratados, ou eram contratados. Havia anos que eu perdia cerca de 20 pessoas para a banca. Agentes de limpeza, pela sua forma de se colocar, responsabilidade, habilidade, os bancos contratavam. E para nós era um orgulho enorme. Afinal, podemos servir de veículos para promover futuros administradores de bancos, inclusive. E esta empresa, essa unidade de lavanderia está a crescer? Bastante, bastante. Nós, quando começamos a unidade da lavanderia, foi tão aborrecido, um episódio que o meu irmão ainda hoje repete, decidimos, aliás, admitimos a hipótese de encerrar, porque tínhamos investido muito, o retorno era muito pequeno. Qual foi a vossa primeira unidade? Em termos da lavanderia, onde é que ficou instalada? Exatamente onde ela está. É para ver... Não, eu estou para provocar porque eu fui com o teu irmão antes de instalar. Veja, Não, vou falar, não sei se com ele não falo, mas vou falar contigo, talvez tenha que ser acionista também lá, porque acompanhei um pouco dessa história. Fazemos conversa posterior. Mas a lavanderia cresceu, a própria área de serviço de limpeza cresceu. Qual é a dimensão em termos de grandes números? Já sei que tem 1.700 colaboradores no grupo. Qual é outro indicador que pode dar da dimensão de grandes números e também do seu posicionamento geográfico a nível do país? Basicamente, é nesse aspecto que eu vejo a nossa dimensão hoje, é a capacidade de alcançarmos o país de leste a leste. Ou seja, a Help está em todas as províncias, com uma forte posição e presença, e também estamos em 37 distritos. Uau! É verdade, em 37 distritos. O que queremos transmitir sempre desde o início foi que, aliás, isso nos diferenciou no princípio da nossa atividade, porque nós começamos o nosso crescimento não de Maputo para fora, foi o contrário que fizemos. Foi do distrito para Maputo. É verdade. Como é que conseguem gerir? Desafiámonos, porque tudo temos que ter coragem de tomar decisões difíceis.
a única forma de crescer no distrito, nas províncias, era colocar uma unidade operativa localmente. São unidades autónomas. Autónoma, quer dizer, não são 100% autónomas. Quando digo autónoma em termos de liderança operacional. Operacional. Sobretudo isto, toda a questão de gestão operacional é feita na província. Nós temos hoje escritórios em todas as províncias, temos delegados provinciais, temos supervisores locais, temos viaturas colocadas inclusive nessas províncias, ou seja, é uma empresa, é uma Help Multiservice da província, imaginemos, de Gaza. Então, isso ajudou-nos a transmitir... Com modelos de avaliações, tem indicadores locais? Não, são centrais. Os modelos são todos definidos centralmente e são replicados pelas províncias e controlamos isso. Então, hoje, qualquer empresa que nos queira contratar tem certeza que tem uma empresa pronta e em condições de atender de igual modo em qualquer sítio que seja o local que pretende que a gente trabalhe. E só estão na limpeza e lavandaria, ou já abriram outros tipos de negócio? Bom, a Help Multiservice tem setores para além da limpeza, quer dizer, a limpeza é a principal atividade, sim, mas nós temos áreas de jardinagem, temos gestão de resíduos, que é, no fundo, vulgarmente sim, chamamos recolha de lixo, isso fazemos, e também temos pest control, que ajuda, de facto... Então são serviços correlacionados. Correlacionados. E é uma... Que agregam valor cada uma dos serviços que tem. É verdade. E nota só que nós comunicamos o mercado porque não era isto que fazia-se antes. Cada área ou cada setor tinha uma empresa específica que se responsabilizava. Mas nós, quando vimos isto como uma oportunidade e trouxemos a visão no mercado em que dizíamos a eles que, olha, não faz sentido hoje gerir 4 empresas diferentes, 4 tipos de pessoas diferentes, que usam uniformes diferentes e até, inclusive, só por ponto de responsabilidade, tinhas um risco ainda maior. Sim. Então, fomos transmitindo ao mercado que há aqui um espaço de centralizar serviços diferenciados numa única empresa. E há esta capacidade, comando único e o contrato único gera 4 setores diferentes. Isso é extraordinário. É verdade. Parabéns. Começou a ser febre. E todos, quando hoje lançam concursos, seja de que entidade for, juntam essas áreas todas numa só. Ainda não fazem em relação à lavandaria, até porque é específica. Então, falando de lavandaria, eu partilhei contigo há dias, estávamos juntos num evento, e que muitas pessoas reclamam. Eu já tive esse problema, de nós comprarmos roupa, mandamos à lavandaria, uma camisola vai com a minha idade, quando volta com a idade de uma criança. E isso é chocante. E algumas pessoas que eu conheço arrumam a roupa, na oportunidade que viajam, aquela roupa sensível vão lavar fora. E o César diz que comigo assumo responsabilidade. Eu desafio que assumo responsabilidade. Fico à espera do resultado, porque é uma tristeza muito grande. A pessoa compra uma t-shirt, uma polo da sua idade e volta, é a idade do meu neto, é complicado. E isso é muito difícil de gerir. E como é que atreveu-se a dizer que para eu apostar na sua lavandaria, espera que os resultados vão ser bons? Serão excelentes. E aposto que, de facto, passará a ser a casa onde irá tratar os seus fatos sem qualquer receio. Não, já está garantido, porque somos vizinhos também. Somos vizinhos, vai ser fácil. E vou ser eu a promover também a Help pelo resultado que vamos ver. Que vai obter. E vou anunciar aqui no... Obrigado. Parabéns, obrigado, Daniel. E eu tenho uma coisa a dizer muito importante. Perguntava de onde é que vem esta certeza de que o resultado do trabalho vai ser ao nível do que espera. Eu penso que na vida nós temos a oportunidade de nos autodescrever. Sem dizer quem sou eu, ao agir desta forma, estou a transmitir a minha capacidade. Há poucas vezes ou situações em que eu tive dúvidas daquilo que me ocorre, naquilo que eu prometo, naquilo que eu digo. Eu prefiro ter certeza de que isto só é possível se efetivamente nós colocarmos os valores corretos no exercício daquela atividade em concreto.
E é mais ou menos como eu me oriento. É por isso que se tomava iniciativas no princípio de desafiar clientes, olha, deixa-me mostrar o que é que eu sou capaz de fazer. Se por alguma razão não ficar satisfeito com o trabalho que estou a realizar, não paga. Não tenho registro nenhum com o qual fiz o exercício ou a experiência que não tenha ficado cliente. É a confiança do valor que entregamos às pessoas. É verdade. É importante termos esta capacidade e confiarmos nas nossas capacidades. E sabe qual é a coisa mais interessante? Eu falei com a minha mulher. Eu disse, olha, um amigo que ela conhece, não conhece de perto, mas conhece, que tem a lavanderia. Ah, conheço, aqui perto, aqui ao lado de casa, assim. Ele disse que posso mandar a minha roupa. Eu disse, estás a brincar? Eu disse, não. Gostei de uma coisa. Estava sentado ao lado dele, no evento, e ele só me disse uma palavra. Eu garanto. Mas não foram as palavras. Foi o espírito que eu senti. Foi um espírito de muita confiança. Foi um espírito de uma pessoa que sabe o que está a dizer. Não basta dizer que eu sei fazer, mas tem que transmitir a alma. E foi a alma que eu senti. Eu disse que eu vou confiar. E assim confiei. E estou feliz com isso, porque mostra que, afinal, somos capazes de oferecer serviço do primeiro mundo nas condições que temos aqui no país. Nós temos que correr um pouco. Estou a ver reclamações aqui dos meus colegas, mas só gostava de entender. Houve algum momento, ou houve algo que aconteceu contigo para dizer que não, eu desisto disto tudo. Epá, não dá. Acho que meti o pé na poça, vou largar e vou voltar a ser empregado. Bom, felizmente eu nunca tive essa sensação, porque tudo quanto eu tenho feito é por acreditar nas minhas capacidades. Eu acho que se nós sentimos que temos capacidade para realizar determinados sonhos, independentemente da tempestade que possa atravessar o nosso trajeto, nós não podemos virar a cara. Junta-se mais uma vez aqui a questão de coragem. Enquanto eu tiver faculdades que tenho, não há como desistir em nada que eu tenha, digamos, colocado como desafio. Por mais difícil que seja, porque é como tudo, existem momentos altos e baixos. A capacidade que nós temos que desenvolver, como é que nós agimos quando estamos perante situações críticas ou problemas, como é que nós tratamos um problema quando ele se coloca na nossa trajetória. Entendo que seja este um exemplo com o qual nós temos que, de facto, viver. Vamos dar volta aqui para uma coisa mais pessoal. Para um trabalho que a Help desenvolve, exige, às vezes, uma intensidade em termos do envolvimento dos líderes, tendo em conta que lida com pessoas individuais, né, em termos de lavandaria e mesmo nas empresas, porque acontecem problemas, nós não controlamos o coração das pessoas. Pode dizer, desapareceu isto, desapareceu. Como é que a tua intensidade no trabalho é gerida com relação à tua vida familiar? Como é que consegue equilibrar a vida pessoal, de família, com a intensidade que dá ao seu trabalho? Muito bem, isso é verdade. Felizmente nunca foi para mim particularmente um problema, porque quando transmite aos que rodeiam aquilo que no fundo eu sou o ritmo, o seu propósito, o que é que representa para a sua vida aquela intensidade de facto que tem na minha atividade profissional, facilmente engajamos as pessoas que nos acompanham, não é? Nomeadamente, acredito que esta pergunta tem muito a ver com as nossas esposas, Exato. Não é? E, na verdade, elas têm que viver a realidade do que nós efetivamente vivemos. É explicar tudo o que tens feito, qual é o propósito com que tu fazes, qual é o objetivo final que tu persegues, para que também se engajem. Então, tenho a felicidade, exatamente, tenho a felicidade de ter sido capaz de comunicar desta forma e colher o apoio que necessitava para efetivamente andar sem qualquer receio. Então, é mais fácil quando a gente é genuína e para que nossa companheira compreenda e seguirmos em frente. Está aqui. Sempre falo aqui no MACAG.
o primeiro maior empreendimento que temos que realizar é a família. Por isso, cuidado com quem se casa, porque é importante para o seu crescimento, Macag. Quais são os hábitos ou atividade que realiza que lhe ajudam a manter o foco e o equilíbrio do dia a dia? O que é que faz? Eu vou me mudando ou alterando os modos operando com o tempo, de facto. O meu nível de intensidade, quando iniciei a caminhada empreendedora, não tem nada a ver com este, porque eu na altura nem sequer dormia. Dormia se calhar 4, 5 horas de tempo. Acordava muito cedo e voltava sem hora. Então, nos dias de hoje, até porque vou crescendo, vou de alguma forma doseando. Está a crescer? Claro que estou. Não sabia. O Daniel, não, é que o Daniel também está a crescer. Não, eu sou jovem, ainda estou... Não. Estou a brincar. Crescer não significa não ser jovem, atenção. Estou a brincar, estou a brincar. É verdade. Então, eu vou me adaptando ao longo do tempo, não é? Então, o objetivo é, efetivamente, manter vitalidade naquilo que, na verdade, que eu procuro, não é? Continuar a conseguir distribuir o tempo que eu tenho no dia para trabalhar, para cuidar da minha saúde. Eu tenho treino, como é óbvio, é uma das coisas que eu faço dentro das várias atividades ao longo do dia que entendo serem essenciais para revitalizar. Eu posso chamar de ter uma gestão harmoniosa do seu tempo. É verdade. E consegue fazer isso. Sem dúvidas. Vou entrar num ponto que é um pouco caro para mim, porque é uma coisa pessoal. Tive conhecimento que nos últimos meses sofreu um acidente que abalou muito a tua vida. Pode partilhar um pouco? É um momento, quando tive conhecimento, foi recentemente, mas o acidente aconteceu já há meses. Pode partilhar um pouco o significado disso e lições? Primeiro, o que é que aconteceu? Qual foi a forma que encontrou para conseguir estar aqui hoje, tendo em conta que o acidente foi grave? E segundo, que lições de vida tirou desse episódio? Muito bem. Primeiro, obrigado por esta pergunta, este ponto que o Daniel decidiu colocar, porque existem muitos amigos que não tomaram conhecimento deste episódio, que para mim foi marcante. Se calhar, o maior registro que possa ter tido na vida. Depois deste, se calhar, será o fim. Mas, de facto, eu sofri um atropelamento. Foi em 17 de março. Na rua? Estava... Na rua, atravessando. Aquele dia em particular era especial, porque eu tinha uma reunião de assinatura de um contrato, que é a renovação, na verdade, do contrato com um dos clientes. Só que quando saio de casa, havia problemas mecânicos com o carro da mulher. Então, tomei a iniciativa de deixar o meu carro com a mulher, para poder ir ao serviço, e saí na boleia de casa com o transporte de casa. Ao encontro do colega do serviço, que estaria à espera a caminho da ida da escola do miúdo. Então, quando eu desço, atravesso a rua, bom, infelizmente vou ter que mesmo informar isto, o acidente ocorreu em frente à entrada para Caiaquanga, na Marginal. Então, nas manhãs, os carros têm 3 faixas de entrada da cidade, ao fim do dia tem 3 para sair da cidade, que é a estratégia que o município encontrou para flexibilizar o trânsito. Então, na faixa que acrescenta a terceira dos carros que entram para a cidade, foi onde ocorreu efetivamente o acidente. Devo confessar, Daniel... A que horas do dia foi? O acidente aconteceu, acho que eram 6, se calhar 6h09, 6h06. Por aí. Da manhã ao final? Da manhã. Sim. Então, eu não tenho memória
de tudo que de facto aconteceu após o acidente, porque eu, infelizmente, no imediato posterior ao embate que eu tive, ao atropelamento, eu fiquei em coma. O socorro foi imediato, felizmente, quem me atropela teve a amabilidade de parar e prestar os meus primeiros socorros. Então evocou-me para o Hospital Central. Desde já, aproveitar a oportunidade, muito obrigado aos médicos, especialistas de saúde do Hospital Central, tudo pelo que fizeram, porque, contrariamente àquilo que habitualmente estamos habituados a ouvir, pelo menos no meu caso em particular, fui feliz na forma como foi tratado. Mas há aqui um trabalho miraculoso que foi feito pela minha esposa e pelo meu irmão. Estes passaram momentos como os outros familiares e amigos viveram. Momento pânico mesmo. Por quê? Porque eu fico no imediato 5 dias em coma, na sala de cuidados intensivos do Hospital Central. Depois melhoro ao fim de 5 dias. No 6º dia me passam para a sala de cuidados intermédios. Aí começo a recuperar, porque eu nem sequer falava, obviamente, mas quando começo a recuperar capacidade, o meu discurso, aquilo que eu falava, não alinhava-se com a idade que eu tenho, com a minha capacidade antes do acidente. Então, todos quando estavam à volta do meu acidente começaram a perder, de facto, esperança. Na verdade, tinham começado a perder antes de recuperar da coma. Então, foi um sinal de preocupação elevadíssimo, porque para muitos aquela reação era irreversível. E um dos médicos, inclusive, admitiu que isto poderia ser no imediato um pronúncio para uma AVC. Mas, estranhamente, a minha esposa tinha dúvidas daquilo que eram relatórios médicos e sempre acreditou profundamente que havia de sair daquela situação. Porque dizia, segundo ela me explica, que falava com os médicos: não, eu sei por que eu falo, eu conheço a pessoa em concreto, eu sei que vai superar. Isto que está-me a dizer não me parece que vá acontecer. Dito e feito, fui melhorando. 5 dias posterior à saída, depois dos 3 anos na sala de cuidados intermédios, fui para a enfermaria. É aí onde comecei a receber algumas visitas e fui começando a reconhecer, não é, as pessoas e voltar novamente ao treinamento, e ela fez muito para que eu pudesse voltar ao que na verdade hoje estou, porque tinha muita dificuldade. Ainda agora falho alguns, por tiver notado, algumas palavras falham, mas porque estou ainda no processo, e o acidente foi recente, foi em março, estamos agora a entrar no 4º mês. Então, foi um episódio marcante, Daniel, tal que depois, posterior a isto, porque não se tinha sequer descoberto que eu tinha tido fratura no joelho, tive uma lesão aqui na cabeça, que criou problemas neurológicos e alterou o meu ser como pessoa, na verdade, mas tinha uma fratura no joelho, grave. Mas aqui não tinha, em Maputo não foi possível, no Hospital Central. Um dos médicos revelou que não seria possível. Podiam executar a cirurgia, mas nunca iriam concluí-la com sucesso, porque não tinham materiais necessários para esse fim. Então deu sugestões à minha mulher e o meu irmão. Então transferiram para a África do Sul, fiquei lá 15 dias. Só sei dizer que em 15 dias, de forma resumida, fui sujeito à cirurgia. Comecei uma sessão de fisioterapia. Achei muito estranho, até me assustei, porque no posterior, aliás, eu sofro cirurgia no dia 8 de abril e no dia 9 já estava na fisioterapia. Eu disse: não, como é que é possível isto? A minha perna vai ficar aqui, porque era perceptível que ela estava totalmente deslocada, ou desligada, na verdade, ao resto do corpo. Mas
comecei a aprender com estas limitações, com uma guerra frequente com a mulher, porque tinha que fazer uma coisa que eu, de alguma forma, fazia outra, e ela se incomodava, lembrando, de facto, o sofrimento que teve nos dias todos que ficou comigo no hospital. Então, esta, na verdade, foi a história que tive, porque já estive, na verdade, na linha da morte, mas com a crença e o apoio de família, com exceção aqui aos meus filhos, estiveram intensamente integrados no processo de recuperação, e demais que, de facto, direta e indireta, associaram-se, na verdade, ao meu processo de recuperação. Então, estou aqui graças a eles todos, sem exceção de ninguém. Então, família, minha mulher especialmente, meu irmão especialmente, amigos, que todos, direta ou indiretamente, se envolveram no processo, deram-me a esperança e a vontade de continuar. Mas mais do que isso, porque Deus, de facto, esteve presente. Acredito que, se não acreditássemos no Deus e não existisse o Deus, eu hoje não estaria aqui. Porque os médicos diziam que tem cerca de 5% de situações de êxito naquele tipo de acidentes. Quase que tornam-se irreversíveis. No meu caso não foi. Estou aqui cada vez mais com força para viver. Deus está presente. E sinto-me como estar a começar uma nova fase de vida. Venho com muita força, se calhar muito maior que aquela que tinha antes, porque entendo que Deus tem algo para que eu efetivamente termine. Há uma missão muito grande que eu tenho, que me cabe a mim levar em frente. Então, estou muito feliz, estou muito agradecido a todos, aproveitando a antena, que me apoiaram, porque só estou aqui porque realmente obtive este tipo de apoio. Amém. A pergunta que eu faço, quando acontecem episódios desta dimensão, costuma haver o antes, o César do antes ou o César do depois. Qual é a mensagem que deixa sobre a vida na Terra? Nós, às vezes, desperdiçamos muitas coisas e por um clique já não estamos. Somos chamados para outras missões. A pergunta, qual é a lição, qual é a aprendizagem que tirou deste episódio? Primeiro, permita-me que cite um exemplo que é semelhante ao que está a dizer Daniel. Acompanhamos a morte de um jogador famoso português, que é o Jota. O Diogo Jota. Que jogava... O irmão André. E o André, exatamente. Primeiro, condolências à família, porque imagino que foi tão chocante como viveram este momento. E por acaso eu era fã do Diogo Jota. Então, estava numa viagem de regresso à casa, certamente com muita alegria. Estava a caminho para se apresentar no Liverpool, para iniciar a época futebolística. Nunca imaginamos, nunca estamos à espera deste dia. Mas o que é que isto me ensinou? O meu acidente particular. Temos que aproveitar a todo instante que temos em mão, a fazer aquilo que nos satisfaz, nos agrada, nos faz bem. Obviamente, sem ser egoístas, porque a morte é individual. É importante que cada um de nós olhe para os momentos que tem e celebre a todo instante a vida que tem. Procuremos ser alegres com todos que temos à volta, embora seja difícil, mas é um desafio que nós temos que fazer conosco próprios, para que no dia que partirmos com sensação de termos vivido a vida. Porque muitas vezes, como bem dizia o Daniel, preocupamos-nos com muitas coisas que são muito importantes, são menos importantes para a nossa vida. E muitas vezes partimos e nunca levamos nada daquilo que muitas vezes nos concentra a lutarmos na nossa vida, e é desperdício. Então, vamos olhar para a vida de forma muito intensa
e viver a vida intensa. Usufruir daquilo que é possível, obviamente sem fazer corta-matos, não é? Para que depois possamos dizer, ou os que ficarem, dizerem assim, este homem ou esta mulher que seguiu, valeu a pena ele ter vivido, porque usou e bem o atributo da vida que Deus lhe deu, e está aqui o legado dele. E temos que deixar sempre um legado. Se pudesse, falando, esta parte emocionou-me um pouco. A vida é isso, Macag. Eu tenho partilhado aqui que a vida é um clique, é um soprar, assim. É um clicar de dedos. Por isso, temos que viver a vida com a intensidade e na plenitude que Deus nos providencia aqui na Terra. Por essa razão, a vida é única, nós somos únicos e a morte também continua a ser única, é individual. Não há outros Césares, não há outros Daniels, cada um é o único. E Deus nos fez assim. Vamos celebrar esta bondade e esta vida que Deus nos deu. Se pudesse deixar um conselho ao César de Manjacase, que conselho que dava? Muito bem. É um desafio esta questão que o Daniel coloca, porque quando olho para o país hoje, vejo efetivamente uma enorme diferença. Ou seja, o César de Manjacase que fui, não há como ser, termos mais um César de Manjacase efetivamente igual àquele hoje. É óbvio que o país cresceu, o tempo passou e houve mudanças imensas. Aquilo que hoje temos em Manjacase hoje, nem imaginávamos naquela época termos. Já temos estradas alcatroadas, temos eletricidade, inclusive já para as aldeias. Então, percebe-se que a evolução está lá. Então, mas ainda assim, há algo que posso dizer. Primeiro é preciso não definir limites naquilo que nós pretendemos ser. Ou seja, o nosso sonho tem que ser, temos que dizer, manifestando este sonho, o céu é o limite. Nós temos que querer crescer ao máximo possível. Porque há limitações neste momento que Manjacase possui, e muitas limitações. Então, o crescer até o limite que o distrito oferece, na minha opinião, impacta. Então, é importante haver sonhos acima daquilo que o próprio local oferece para poder crescer para outros níveis. Ampliar as referências. Exatamente, exatamente. Obviamente, nunca nos esquecermos de onde viemos. A nossa essência. Da nossa essência e origem. Porque muitas vezes o valor que nós não damos a nós próprios é que nós não olhamos para trás e vermos de onde é que viemos. Se alguma vez fizéssemos isso, perceberíamos que, contrariamente àquilo que costumamos ouvir, de que não está acontecendo nada, nunca aconteceu nada, não evolui, percebe-se claramente que houve uma evolução. Pode não ter sido ao nível do que era desejável, mas houve evolução. Porque aquilo que tínhamos como limitações ontem, já não temos hoje. Temos então vamos aproveitar outros desafios. Então vamos aproveitar aquilo que efetivamente o César de Manjacase hoje vive para atingir os seus sonhos. Olhando para os jovens que querem empreender, que querem fazer coisas extraordinárias, qual seria um conselho sincero que daria a esses jovens? Primeiro, todas as pessoas, como nós, temos que aceitar os desafios que a vida nos coloca. Acho que é uma dádiva de Deus. Coloca-nos desafios e nós lutamos atrás deles. Aos jovens de hoje, que inegavelmente vivem momentos atípicos de dificuldades, então é importante que eles aprendam a viver num contexto de dificuldades e nunca se orientar apenas em aspectos que brilham
Por exemplo, o Daniel tem um Range Rover. O jovem está com dificuldades ainda da escola, mas já sonha com Range Rover no imediato. O que é que com isso quer dizer? É importante que os nossos jovens aprendam não a viver no imediatismo, porque não vai lhes levar ao caminho que eles têm sonhado. É importante aceitar o processo. Os passos que eu devo dar para chegar ao objetivo que eu tenho podem ser 2, 5 ou 20. Vamos cumprir o processo. Porque crescer com processo é mais sólido do que cortar ou queimar etapas. Uau, isso é muito forte. Macaco, está aí o conselho, aproveitem, de uma pessoa que tem experiência, que tem, chamo skin in the game, arriscou a pele para chegar onde chegou. E não se esqueçam, não olhem para a fotografia, têm que conhecer o filme que está por trás dessa fotografia. César, estamos no fim quase do nosso podcast, com 2 perguntas últimas, rápidas. Tem algum... Qual é o legado, posso chamar assim, que quer deixar na sua vida? O que é que gostaria de deixar na sua vida? O que pensa? Primeiro, iria aproveitar, colocar uma questão que não me perguntou o Daniel, porque todos nós na vida temos que ter um propósito. Primeiro começaria por aqui. Qual é o propósito que o César tem antes do legado? E se calhar vou usar... aqui, que sonhos ainda tem por realizar? Era a última pergunta aqui que estava... Se calhar vou responder as 2 perguntas em uma. Então pronto. O que é que sucede? É que eu tenho um propósito e que sinto que já estou a realizar. É providenciar trabalho aos moçambicanos que querem trabalhar. Com as minhas empresas hoje, se eu somar todas as empresas que estão neste momento operativas, se calhar estou a empregar à volta de 1.800 pessoas, sem dúvidas. Mas o maior propósito que eu tenho, já desde há muito, é trabalhar, porque tinha aprendido o trabalho, o emprego que eu tive, o primeiro, o segundo, o terceiro, para não dizer quarto, foi de trabalhar em grupos muito alargados. Então, era para mim agradável ver aquela gente empregue. Então, este é o principal aspecto que me moveu até onde eu estou hoje. Qual é o legado que eu gostaria de deixar? Nem sei se seria, de facto, chamado de legado, mas para que quando eu partir, toda a gente que pensar no César, olhar o caminho que seguiu, as dificuldades que atravessou e como é que ele lidou com essas dificuldades. Não usei caminhos obscuros por querer, digamos... Respeitou o processo. Exatamente, porque quis alcançar o nível que uma outra pessoa chegou. Muitas vezes nunca sei qual é o caminho que a outra pessoa de quem eu falo usou para chegar onde chegou. Então, não tem que me preocupar, claramente, se não for uma informação acessível, ser preocupante não saber como é que aquela pessoa chegou onde está. É preciso eu ver quais é que são as possibilidades que eu tenho e quais é que são os caminhos que eu tenho para chegar onde eu sonhei. Pelo que gostaria que todos nós, nos nossos sonhos, conseguíssemos alcançá-los e poder usufruir, de facto, do tal sonho que nós temos. E nunca partirmos desta vida sem ter usufruído do vosso sonho, do nosso sonho. Obrigado, César. Acho que foi uma das conversas marcantes neste podcast e neste Macag. Eu digo aqui a todos os Macagues e reitero, o verdadeiro impacto na vida é aquele que transforma a vida dos outros, que impacta na vida dos outros. E temos aqui um exemplo extraordinário que se chama César Muyanga. Por isso, Macag, sigam-me aqui no MacagCast, façam os vossos comentários e acompanhem o César Muyanga. E não se esqueçam, ele faz a limpeza, mas também tem
lavandaria. Um grande abraço, até o próximo podcast. Obrigado. Muito obrigado.